Bem, meus amigos, nós vamos então começar agora o nosso estudo sobre o Espiritismo com a pré-mocidade do Centro Espírita Cair Barchutel. E nós vamos iniciar com uma prece. Vamos então nos concentrando, fechar os nossos olhos, pensar na figura de Jesus, irradiando luz, que essa luz chegue até nós e que essa luz abra o nosso entendimento, a nossa inspiração, para que nós possamos fazer o nosso melhor, passar o nosso melhor para todos que estiverem nesse estudo conosco. Então, que os bons espíritos estejam conosco e nos auxiliem. E nós somos muito agradecidos por estar aqui juntos nesse momento para mais um dia de aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. O nosso tema de hoje é Espiritismo, né? E quem é que vai iniciar mesmo? Sou eu. Ah, tá. Que legal. Seja bem-vindo, querido. Só pra contar, eu fiz o meu texto com base no Evangelho, segundo o Espiritismo, tá? O que é o Espiritismo? É uma revelação divina que abrange todos os conhecimentos humanos e promove-lhes o progresso sob as bases de uma ciência superior que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Ah, Então, o Espiritismo, ele é um evangelho que dá como a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra não mais como algo sobrenatural, mas como uma das forças vivas e ativas incessantes na natureza. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus e representa o produto dos ensinamentos dados, não por um homem, mas sim pelos Espíritos, as vozes dos céus, que por meio de inúmeros intermediários vêm nos fazer conhecer esse mundo no qual habitamos. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Muito Alguém quer bem, falar? Eduardo. Muito bem, viu? Ficou muito bem explicado. Essa explicação do Evangelho eu acho bacana, né? Porque ela é simples, né? Eu só adaptei ela um pouquinho porque, como por conta da data, né, o livro ele tem uma linguagem tipo, mais rebuscada, assim, um pouco mais complicada. Eu adaptei um pouquinho Sim, para ficar mais simples. Sim. ficou ótimo. Mas parabéns, ficou muito bom, Edu. Ficou Muito bom, mesmo. muito bom. Ficou Obrigado. simples e esclarecedor, né, meninas? Sim. Com certeza. Aí, Bem, agora a é o segundo segunda. parágrafo, né? Isso. É a Segunda segunda questão. pergunta. Questão? É Marilene, é isso? A Marilene está sem som. Coloca o som, Marilene. Esqueci. Estou falando, ninguém mais fala nada? Pode falar? Pode. Sim. Então, vamos lá. Existe ou existirá mais tarde outra revelação que nos dê mais verdades ou traga mais ensinamentos que o Espiritismo, conhecimento do que o Espiritismo? Não, porque o Espiritismo não paralisará a sua ação. Ele disse a primeira palavra, mas jamais dirá a última. Bom, então, essa resposta já é bem autoexplicativa, né? Mas para a gente só entender melhor o que são as revelações, para a gente entender como nós chegamos no Espiritismo. Nós sabemos das três revelações. Que Moisés ia revelar o quê?
que naquela época a turma era meio ateu, meio politeísta, tudo misturado, um batendo cabeça com o outro, violência. Então, Moisés veio trazer a revelação de que existia um Deus, porque lá se tinha um monte de deuses, né? Cada um torcia para um. Aí, Moisés veio e explicou, não, existe só um Deus. Só que Moisés trouxe, pela necessidade da época, um Deus duro, né? Inflexível, que cobrava ouro por ouro, que punia, para intimidar aquela população da época que era ainda muito tosca, ainda muito selvagem, que ela não iria entender se fosse explicado da maneira que nós já entendemos. Então, na época de Moisés, era necessário que assim fosse. Então, naquela época, eles temiam a Deus. Até por isso que até hoje ainda existe alguns resquícios, né, de as pessoas falarem, Deus castiga, Deus pune. Vem da época de Moisés, né, que havia esse entendimento de que Deus punia, de que Deus castigava, que você ia para o inferno, que o inferno é aquele lugar que pegando fogo. Então, ele fazia uma imagem para intimidar mesmo, para que a população temesse, porque senão ninguém ia frear os instintos, né, tudo, a selvageria que existia naquela época. Aí veio Jesus veio ensinar, não, sim, existe um Deus, mas Deus não é isso, Deus não é esse Deus rancoroso, vingativo, Deus é amor, Deus é... E veio ensinar realmente, trouxe a boa nova de que Deus era amor. Só que ainda, mesmo já um pouquinho menorzinho, nós não estávamos ainda preparados para entender toda a grandeza do Evangelho. Então, Jesus falava muito por parábolas. Então, o que Jesus fez? Jesus trouxe o ensinamento, exemplificou, mas ele não pôde falar tudo da maneira como teria que ter sido dito, porque realmente nós não estávamos também ainda preparados para isso. Mas antes dele partir, ele disse, eu vou, mas eu enviarei o Consolador prometido, que vai falar o que eu falei e vai explicar tudo que não foi entendido. E quem é esse Consolador? É a terceira revelação, que é o Espiritismo. Então, o Espiritismo veio para explicar tudo que veio de lá para trás e andar para frente. O que aconteceu desde Moisés, o que Jesus quis dizer, como que funcionava. Agora, com relação à pergunta, a pergunta fala se existirá alguma outra revelação. Não, porque o Espiritismo abriu a porta. Ele não impôs assim, isso aqui vai ser assim. Ele abriu a porta, trouxe as explicações. Então, vai estar sempre aberta a estudo, a conhecimento. Então, é o que faltava. Então, não vai haver uma outra revelação, porque o Espiritismo já trouxe as explicações, que nem diz aqui, ele disse a primeira palavra, mas não disse a última. Então, à medida que nós vamos estudando, nós vamos conhecendo, nós vamos penetrando, nós vamos descortinando, né? Como Jesus disse, ele vai descortinar, ele vai tirar o véu daquilo que a gente não tinha conseguido entender. Isso aí. Perfeito. Muito bem. Muito bom. Legal estudar o Espiritismo, né? Muito legal. E por que eu digo que é legal assim a gente estudar o Espiritismo? Porque nós somos espíritos, né? E aqui na pergunta número 3, né, eles falam sobre teosofia. Então... Eu nem sei o que é teosofia. Então, eu vou começar, então, definindo a palavra teosofia, né? Então, a gente tem lá que teosofia é um substantivo feminino, e é um conjunto de doutrinas religiosas de caráter sincrético, místico, iniciático, acrescidas eventualmente de reflexões filosóficas que buscam o conhecimento da divindade para alcançar a elevação espiritual.
Então, essa doutrina espiritualista, ela foi fundada no século XIX por uma mulher chamada Helena Blavatsky. E foi de 1831 a 1891, o tempo que ela viveu aqui na Terra, né? E essa doutrina era ligada à tradição ocultista e às religiões orientais também, né? Daí eu achei um outro significado, eu quis ler essa definição do dicionário, de um dos dicionários, porque fala da Helena Blavatsky, que foi quem fundou isso aí, né, essa doutrina. Mas também existe um significado mais simples que fala assim, ó, é um sistema de pensamento religioso e filosófico que se baseia em reivindicações de uma visão mística da natureza de Deus e das leis do universo. Então, eu vou ler a pergunta e a resposta e eu vou fazer o comentário. Ó. O que pensar desses que afirmam ser o Espiritismo um degrau para chegar-se a uma verdadeira teosofia? Aí a resposta é assim: não sabem o que dizem, desconhecem o Espiritismo, não o estudaram em suas diversas manifestações, porque essa doutrina aí, fundada pela mulher Helena Blavatsky, é uma mistura, né? Tá tudo assim misturado, tal, mas a essência mesmo do Espiritismo não tem lá, né? E a gente sabe que para a gente conhecer, seja qual for o tipo de assunto, para a gente falar, para a gente questionar, a gente tem que conhecer. E qual seria a forma para a gente estar conhecendo o Espiritismo? Seria, no mínimo, a gente conhecer as obras básicas, né? Escritas por Kardec. Aí tem também lá a Revista Espírita, que é tipo uma continuidade, porque por que existe a Revista Espírita? Porque não cabia tudo, ele sintetizou bastante no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médios, no Céu e Inferno. Então, ali foi feito um resumo, mas tinha muito mais que isso que foi publicado na Revista Espírita. Então, as obras básicas, a Revista Espírita, e a gente tem também as obras subsidiárias, que faz a gente entender melhor, né, o plano espiritual, que seriam as obras do André Luiz, da Dona Ivone Pereira, e de Ernesto Bolzano, dentre outros que são, que a gente já conhece, que é, como que fala, autêntico, né? Então, é assim, para a gente falar sobre o Espiritismo, você precisa conhecer isso tudo. E olha, veja bem, muita coisa para a gente estudar, para a gente conhecer, né? E eu só gostaria de, para encerrar, deixar assim, uma coisa muito clara. Tem que começar, normalmente no centro, né? Tem esses estudos, porque a gente sabe que são livros que se a gente começa a ler, você vai lendo e você pode até tirando dúvidas com alguma pessoa que já conhece ou que está fazendo a leitura também, mas é muito importante estar fazendo esses estudos no Centro Espírita. E na nossa casa, Kerbar Schutel, por exemplo, oferece esses cursos. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, tem os cursos das obras básicas, porque estudar junto é muito melhor, a gente entende muito melhor, né? Então, é isso. O Livro dos Espíritos começou há pouco tempo, né? Começou semana passada, né? Começou semana passada, estão abertas, inclusive foi colocado no grupo que estão abertas inscrições para quem ainda quiser, porque começou agora, né? Eu vou me inscrever, inclusive. Se alguém tiver o link, coloca lá no grupo, por gentileza. Isso, eu ia até pedir hoje, pessoal. Você lembra o dia? É para os jovens.
Todas as terças. Terça-feira. Isso, as nas terças-feiras. terças-feiras. É amanhã. Eu queria colocar até para Sim. os jovens, né? Porque eles poderiam ter um bom aproveitamento. Sim, até É. porque, Laila, com esse estudo que a gente está fazendo na segunda, a gente está estudando a primeira parte do Livro dos Espíritos, né? E a gente, fazendo esse curso aí, a gente vai estar revendo muita coisa Sim. que a gente viu aqui, Sim, né? eles vão Que ter dá facilidade. verdade, É. Verdade. né? Eu estou fazendo o evangelho de quinta-feira. A Eu Josi, a Hélida, né? Muito Exatamente. bacana. É. É maravilhoso conhecer o Espiritismo. A gente tem que conhecer para a gente não ficar ignorante falando de coisas que a gente não conhece, né? Sem Com dúvida. certeza. Vamos lá então para a pergunta número 4. Sou eu. Então, vamos lá. A pergunta aqui, ela fala sobre metapsíquica, né? Então, é o seguinte. Eu vou definir aqui o que é metapsíquica. Definida pelo criador Charles Robert Richard, professor da Sorbonne e cientista. Ciência que tem por objetivo o estudo da produção de fenômenos mecânicos ou psicológicos devido às forças que parecem ser inteligentes ou poderes desconhecidos latentes na inteligência humana. Então, vamos aqui à pergunta. Nossa Senhora. É uma nova ciência que apareceu com o nome de metapsíquica. Não virá ultrapassar os princípios espíritas? Não os pode ultrapassar, visto como essa ciência não passa de uma hipótese de estudo, que vai além da hipótese psíquica, ou seja, da antiga psicologia. Aí eu achei aqui um artigo bem interessante da Federação Espírita Brasileira. E eu vou dar uma lidinha aqui para vocês. Deixa eu passar aqui. Então, é o seguinte. Deixa eu começar aqui direitinho. Então, é assim, né? Da Deus, Criador e Caridade, Federação Espírita Brasileira. É um artigo que eu encontrei aqui pesquisando na internet. Fenômenos mediúnicos, metapsíquicos e parapsicológicos. Os fenômenos psíquicos, do grego psiché, alma, espírito, são estudados pelo espiritismo, pela metapsíquica e pela parapsicologia, tendo em comum as ações do agente ou espírito, ser humano sensível, inteligente, autor das manifestações. A doutrina espírita considera que há dois tipos de manifestações psíquicas: a mediunidade e os fenômenos da emancipação da alma, ou anímicos. Para Allan Kardec, tais fenômenos são considerados naturais. Os primeiros são intermediados pelos médiuns, isto é, toda pessoa que sente no grau qualquer a influência dos espíritos, toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Mediunidade é a faculdade psíquica que os médiuns possuem, né? Manifestada de forma mais ou menos intensa e por meio de uma variedade significativa de tipos: videntes, psicógrafos, audientes, musicistas, dentes, intuição de cura e etc. A metapsíquica, ou metapsiquismo, indica, segundo interpretação da psicologia, um corpo de doutrinas sem base no método científico, que se funda na aceitação da realidade dos espíritos, fenômenos espíritas, criptopestesia. A metapsíquica foi fundada por Charles Robert em 1850 a 1935. Ele era um médico francês e ele ganhou um prêmio Nobel de Medicina em 1913 como conclusão de seus estudos com médiums e, sobretudo, com pacientes gravemente obsediados, portadores de distúrbios mentais,
conforme consta a sua obra Tratado de Metapsíquica. Richard definiu a metapsíquica como ciência que tem por objetivo a produção de fenômenos mecânicos ou psicológicos devido à força que parecem ser inteligente ou poderes desconhecidos latentes na inteligência humana. A parapsicologia surgiu no século XX. É uma disciplina científica que investiga os fenômenos que, existindo na natureza, são inabituais na contingência humana, em razão da complexidade do assunto. Há duas escolas que interpretam diferente as manifestações parapsicológicas. A parapsicologia é também conhecida como pesquisa. Parapsicologia do grego para, além de mais psique, alma, espírito, mente, essência, mais logos, estudo, ciência. Significa literalmente o estudo do que está além da psique, viabilizando por indivíduos popularmente conhecidos como sensitivos ou psíquicos. Enquanto faculdade psíquica, a mediunidade acompanha a evolução intelectual e moral do espírito e se manifesta em qualquer plano de vida, no físico e no espiritual. Allan Kardec classificou a mediunidade de acordo com a natureza dos efeitos produzidos durante a manifestação dos espíritos, físicos e inteligentes, ou intelectuais. Dá-se o nome de manifestações físicas às que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como os ruídos, movimentos e deslocamento de corpos sólidos. A mediunidade de efeitos inteligentes ou intelectuais exige maior elaboração mental por parte do médium, que sempre age como intérprete das ideias transmitidas pelos espíritos. Charles classificou os fenômenos metapsíquicos em duas categorias: metapsíquica subjetiva e metapsíquica objetiva, tendo como referência, respectivamente, a mediunidade de efeitos físicos e de efeitos inteligentes, da proposta espírita de Allan Kardec. Então, assim, tudo que eu li aqui nesse artigo vem de encontro com o que a Sônia acabou de falar, né? Que nós precisamos, para a gente entender o espiritismo, a gente precisa estudar. Então, a gente precisa começar, lógico, pelo Livro dos Espíritos, o Evangelho. Quando a gente chega no Livro dos Médiuns, aí é que a coisa vai dar uma complicadinha, né? Mas não é tão complicada, porque aí a gente vai entender o quê? A nossa mediunidade, né? Kardec diz que todos nós somos médiuns, independente se somos ostensivos ou não, a gente tem uma sensibilidade muito grande. E isso está dentro do que eu estudei aí também, que eu venho, né, nós aqui vemos estudando, está dentro do psíquico, né, da psicologia. Eu não entendo muito de psicologia, eu gostaria muito de entender, porque eu acho que esse assunto de psicologia assim, é uma coisa muito interessante, né? E assim, inclusive eu estou estudando novamente o Livro dos Médiuns, né? Eu estou estudando no domingo, e o Livro dos Médiuns é muito interessante porque ele fala, né? Kardec fala lá de alguns pesquisadores, dá até nomes de pesquisadores também que estudou psicologia, parapsicologia. Eu ainda, particularmente, eu sinto ainda dificuldade para entender, porque se você parar mesmo para entender isso aí, é um negócio meio complicado, né? Parapsicologia, psicologia. Mas, assim, resumindo, o que eu entendi é que ele fala sobre a mediunidade, né? Que nós todos somos médium, e ele também, dentro dos estudos, ele estudou e pesquisou, né? Que são os fenômenos, né? Os fenômenos inteligentes e os fenômenos não inteligentes, né? Então, assim, para a gente que está estudando, ainda é muito complicado, porque tem muita coisa para a gente entender, né? E para os jovens agora é muito interessante mesmo, está começando o Livro dos Espíritos, para depois entrar nesse mundo do Livro dos Médiuns, por quê? Porque aí a gente vai entender esse mecanismo, né? Como que é esse mecanismo da gente sentir essas vibrações, sentir o espírito, como que o espírito vai se comunicar com a gente, e tudo isso ajuda, né? Tem essa conexão da psicologia que fala da parapsicologia, né? Então, assim, eu acho assim, é muito interessante, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente quer se aprofundar.
é complicado, porque você fica assim, fala, nossa, psicologia, parapsicologia, né? Então, é uma coisa que você precisa realmente se aprofundar. E Kardec, ele se aprofundou muito nisso, né? A gente faz um estudo do Livro dos Médiuns, inclusive, porque o Livro dos Espíritos, ele é um estudo que você vai entender sobre Deus, sobre a vida da gente, a vida do corpo, a vida do espírito. Mas o Livro dos Médiuns é um estudo muito mais científico, né? Porque ele fez várias experiências, né? Para também não ser chamado de charlatão, né? Então, ele pesquisou muito, ele trabalhou essa parte psicológica, parapsicologia, para poder comprovar realmente que nós, médiuns encarnados, né, conseguimos conversar, conectar com os desencarnados. Ou seja, somos encarnados, mas também temos condições de se conectar com os desencarnados. Eu acredito que eu consegui passar aí o que eu entendi, gente. Mas, assim, é um negócio assim, tão legal, porque eu li, assim, aí depois eu li a parte lá dos fenômenos, né? A gente vai lá pesquisar no Livro dos Médiuns e fala, nossa, como tem tudo a ver, né? E é interessante porque o Livro dos Médiuns realmente é um livro bem complexo, mas é para você entender isso, porque o Kardec, ele foi assim, ele pesquisou mesmo, ele foi a fundo, principalmente lá nas mesas girantes. Quando ele começou a se interessar, ele viu que tinha ali uma inteligência, né, fazendo aquelas mesas girando, né, e aí ele foi atrás da psicologia, da parapsicologia, conversou com muitas pessoas, né, muitas outras pessoas estudadas também dentro da psicologia, da parapsicologia, e ele foi se aprofundando e deixou essa obra maravilhosa aí para a gente entender, né, esse universo aí, embora a gente ainda tenha muita coisa, porque a gente ainda está formiguinha, né? Sim. Mas a gente está no caminho, isso que é importante. Realmente o Livro dos Médiuns é bem complexo, né? Mas Sim. você sabe que aquele estudo lá do seu Jacob Trovão, maravilhoso, da FEB TV, que você passou para mim, ele traduz tudo para a gente. E a gente entende de uma forma tão clara, sabe? É sensacional, né, Josi? Verdade. Estou assim, encantada e aprendendo muito com ele. E é um assunto que quanto mais você vai cutucando, mais coisa você tem para aprender, mais coisa você vai aprendendo. É por isso que o espiritismo nunca vai parar, né, gente? Tá lá, e é sempre atual, né? Sempre falou, sempre né? Atual. E é sempre atual. Você lê o Evangelho, que é a parte moral, que é mais atual do que nós estamos hoje? Nossa, que está tudo lá no Evangelho? Sem palavras. Né? Pois é. É isso aí. A Josi levou todo o artigo que eu também estudei, fui nesse mesmo artigo. Desculpa, Hélida. Agora você vai falar sobre o mesmo artigo, sob o seu ponto de vista. Ponto de vista, exatamente. Vamos ver. Vai completar aí o meu, coisa que talvez eu nem enxerguei, você enxergou melhor. É verdade. Não, vamos ver aqui, ó, porque a metapsíquica constata como verídicas as manifestações que o espiritismo diz serem espíritas ou anímicas. Mais uma razão para o espiritismo exercer a sua ação entre os sábios e letrados. Então, aí eu fui lá procurar eu fui no mesmo artigo que a Josi foi. Mas lá está escrito assim, ó, o que eu entendi, que a doutrina espírita, ela explica, fenômenos mediúnicos seria intermediado pelos médiuns, fenômenos anímicos produzidos pelo espírito encarnado, né? Aí, a metapsíquica ou metapsiquismo indica, segundo a psicologia, doutrinas sem base no método científico que se funda na aceitação da realidade dos espíritos, fenômenos espiritistas, criptestesia e etc. Essa criptestesia, ela quer dizer uma sensibilidade a fenômenos cuja natureza ainda não se conhece, percepção extrasensorial. Então, a metapsíquica, segundo a psicologia, ela é um método que ainda não foi constatado cientificamente, que existe alguma coisa, mas eles nunca falam dos espíritos, de um mundo espiritual, né?
E a parapsicologia, eu não sei se a Josi leu isso, é uma tentativa de aplicação de métodos científicos aos fenômenos, usualmente inexplicáveis. Então, a parapsicologia ela é uma tentativa de explicar os métodos científicos a esses fenômenos que eles acham sobrenaturais, mas que não tem explicação, que para eles ainda até hoje não tem, né? Aí eu não vou ler essa parte, que a Josi já leu, que quem criou foi Charles Robert G, até o tratado de metapsíquica, né? Mas aí mas só que esse senhor Richelieu aí, ele foi muito importante porque ele foi um médico, né? E ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1913 por todo esse estudo dele. Quer dizer, foi uma coisa importante também, principalmente para os não espíritas, né? Os não espíritas vão por esses estudos dele, que também chega a alguma conclusão, né? Aí, eu não sei se... eu pus aqui também assim, ó, ele definiu a metapsíquica como ciência que tem por objeto a produção de fenômenos mecânicos ou psicológicos devidos às forças que parecem ser inteligentes ou a poderes desconhecidos latentes na inteligência humana. Eu achava que tudo era pela inteligência da pessoa e do encarnado, que não tem nada a ver de ter um espírito ali do lado, né? Que usaria a mediunidade dessa pessoa para fazer os fenômenos. E isso eles não... essa metapsíquica, ela não admite isso, né? Então, e ela divide em dois, que é aquela falou, a metapsíquica subjetiva, que significa capacidade de mover fisicamente um objeto com a força psíquica, fazendo levitar, mover-se, ou apenas ser abalado pela mente. Então, ele acha que a mente ela acha que é a mente da pessoa que faz tudo aquilo. Existe um processo espiritual ali, né? E a metapsíquica objetiva refere-se de fenômenos denominados aquele criptestesia, termo criado por Richet, né, para especificar o conhecimento que algumas pessoas obtêm de acontecimentos ou fatos presentes ou futuros. Nessas condições, a pessoa estaria sob efeito de estímulos psíquicos e anímicos, ainda não suficientemente pela ciência. Então, ele ainda acha, né, que não existe uma explicação científica para isso. E aí vem a doutrina espírita, fenômenos anímicos e mediúnicos. Para a doutrina espírita, os fenômenos paranormais ou extrasensoriais são considerados de dois tipos, anímico e mediúnicos. Os primeiros designam os fenômenos paranormais produzidos pela própria alma humana, aos quais o codificador preferiu chamar de fenômeno de emancipação da alma. E os segundos, originalmente designados por Allan Kardec, indicam a faculdade inerente às pessoas de se comunicarem com seres extracorpóreos. Então, quer dizer, aí o Espiritismo, com Kardec, né, veio explicar que esses fenômenos, né, que fala lá que não é explicado cientificamente, é explicado que existe um outro plano, né, que existem os espíritos, que nós temos, porque a Josi terminou a explicação dela, que a gente pode se comunicar, e os espíritos, para se comunicarem conosco aqui, eles utilizam os médiuns, né? A mediunidade de cada um, que aí já entra no caso das mediunidades, psicofonia, psicografia, audição, possibilidade. Existem os médiuns com cada tipo de mediunidade. Então, foi isso que eu entendi. E pelo Espiritismo, né, que está lá no Livro dos Espíritos, que são as manifestações inteligentes, que aí começam falando desde lá das mesas, as mesas girantes, né, as manifestações inteligentes, das mesas girantes, que Kardec, a partir do momento que ele, por um convite de um amigo, ele vai,
Aí ele chega lá, tá aquela maior fuzuê, as pessoas vão tudo por curiosidade, e ele já começa a ver que realmente aquelas mesas levantam, ele vai embaixo e vê que não existe truque nenhum, aí ele começa a ver que realmente existe algo a mais do que uma simples magia, né? Que aí ele começa a descobrir que existe um mundo espiritual que quer se comunicar com a gente. Aí já começa ele a estudar e fazer várias experiências com médiuns do mundo todo, né? Que ele não fica só com médiuns de várias partes do mundo, e faz a codificação no livro dos Espíritos, Evangelho, Céu e Inferno, aí ele vai fazendo toda, né, o Pentateuco. Foi isso que eu entendi, gente. Eu não sei se alguém quiser Quanta coisa completar. legal, meu Ótimo, Deus. as duas se completaram. Difícil, né? Parabéns. Nossa, maravilhoso. Criança. Sensacional. Para as crianças. As crianças. Criança. Ai, ai. Agora deixa eu ler essa sexta pergunta aqui, que vai ser a última da noite, tá? Uhum. Olha, eu fiz essa divisão aqui, gente, e eu juro... Eu fiquei com a última Jogou questão. no par ou ímpar? Essa última questão é uma questão que eu adoro. Vamos lá. Ah, Qual o motivo das religiões combaterem o espiritismo? Apego às ideias arraigadas, instintos de conservação do domínio que possuem sobre as multidões, interesse pelos bens materiais em umas, respeito humano e preconceito em outras, e em boa parte, má fé. Não aconteceu a mesma coisa ao cristianismo quando seu fundador veio trazer ao mundo a nova da religião? Isso fê-lo dizer: ninguém que bebe o vinho velho quer o novo, porque diz que o velho é melhor. E aí eu fiz umas pesquisas, porque esse tema aí, que aí já vem um passado, já vem como tudo começou. Aí eu dei uma pesquisada também, e aí eu achei um site de filosofia. que legal. Tão infantil. A respeito Filosofia infantil. Gente, Estamos todos virando filósofo aqui. legal. E aí, assim, Gente, achei vários o pontos corpo assim, é interessantes. novo, Vou tentar mas o ser até espírito- breve, né? Porque é muita informação, né, do passado, né? Que todos nós sabemos como é que foi essa transição aí. Então, vamos lá. Durante o primeiro milênio da era cristã, a influência romana diminuiu política e culturalmente. Com a queda do Império Romano, a Europa se afundou na chamada Idade das Trevas. E a maior parte da cultura herdada da Grécia e da Roma, em relação à evolução do pensamento filosófico, desapareceu. Então, toda aquela obra de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, aqueles artigos, aquele estudo que exercitava, que cutucava a gente para pensar, para raciocinar, tudo isso sumiu. Sumiram com eles, né? Sumiu. Simplesmente sumiu o negócio. A ponte entre homem e Deus passou a ser igreja. E a igreja sempre acabou tendo a última palavra sobre o que deveria ser a vida do rebanho, sobre o bem e o mal, o certo e o errado, o justo e o injusto. A igreja não era poderosa apenas do ponto de vista espiritual, mas também político. Ninguém melhor do que ela para dizer como Deus queria que fosse a sociedade, o poder do dinheiro, o poder do mais forte. E isso, né, ficou por um bom tempo, né, gente? Vamos combinar, né? Cabe ressaltar que agora a parte da superstição, gente. Olha só que interessante. A superstição era o oposto da religião. Porque tinha aquelas pessoas que eram supersticiosas, que elas tentavam burlar essa parte da religião católica. Então, como a superstição era o oposto da religião, ela implicava formas de comportamento e crenças religiosas que não podiam ser controladas e monitoradas. A devoção excessiva aos deuses e aos rituais era interpretada como
motivada por um desejo inapropriado de aprofundar o conhecimento. E isso fugiria ao controle do Estado, da Igreja. Sendo condenada essas atitudes como fraudulentas e ameaçava essa estabilidade da religião, né? Assim sendo, as pessoas eram consideradas anormais. E aí foi a época da Inquisição, né? Que as pessoas foram contra a igreja, né? Elas queriam, na verdade, tudo se baseia no raciocínio. Quando as pessoas queriam raciocinar, queriam exercitar a fé raciocinada, elas eram barradas. Olha só. Aí, olha só, até o Islã, gente. Quando o Islã se espalhou pelo leste da Ásia, na África Setentrional e na Espanha, sua influência começou a ser sentida na Europa. Por volta do século VII, novas ideias e invenções do mundo islâmico estavam alcançando regiões remotas e estudiosos europeus começaram a redescobrir a matemática, a filosofia grega, por meio de fontes islâmicas. Meu Deus. Até o islamismo tinha uma veia que era de filosofia. Então, eles começaram a desenterrar esses filósofos antigos. E aí as obras de Aristóteles, em particular, surgiram como uma espécie de revelação e provocaram um ressurgimento do pensamento filosófico dentro da igreja cristã medieval. Então, começou aí a haver uma certa evolução nos pensamentos da igreja, né? Só que aí, o que acontece, né? Os navegantes depararam com povos nativos, né? Que aí foram a descoberta de um novo mundo. E aí os bárbaros, né? Eles se qualificaram como catequistas. Então, eles queriam escravizar e catequizar o povo desse novo mundo, que foram o quê? Os índios e os negros. Então, qual era o argumento? Tudo tinha um argumento, tudo, gente, tudo que aconteceu, todas as atrocidades que aconteceram no mundo, por exemplo, a escravidão dos negros, tudo eles procuraram uma veia dentro da religião, para encapuzar os motivos que eles estavam escravizando os negros. Então, meio que para passar um pano ali na história e as pessoas aceitarem como se fosse ali escrito, né? Uma coisa estivesse escrita, como se eles precisassem divina, realmente, né? Isso, como eles realmente, eles precisavam desse catequismo, porque eles eram pessoas, tinha muito caso de canibalismo, então assim, eles começaram a jogar como se todos fossem iguais, né? Como se essas culturas elas espalhassem por todo o povo negro, pelos índios, todos fossem bárbaros e precisavam desse catequismo, dessa fé cristã para se melhorarem. E aí, gente, é o que a gente vê, que devemos refletir sempre sobre a religião, além do campo da metafísica. Olha só, hein, que tem até metafísica nesse artigo. Vivemos em uma sociedade que sofreu e sofre, sempre sofrerá a influência das religiões, que ela pode servir tanto para os desígnios de uma vida pacífica, como para gerar conflito entre os povos. Porque até muitas guerras são lançadas por aí em nome da religião. De Deus. Né? Em nome de Deus, né? E aí, assim, uma conclusão. Tudo que gera liberdade de pensamento e principalmente de raciocínio causa impacto. E nós, espíritos, passamos por toda a transformação e carregamos em nossa bagagem muito dessa cultura. Estamos nos libertando aos poucos disso. Os nossos olhos estão se abrindo para uma revelação anunciada por Jesus, que conversava com o povo, usando uma pedagogia que ele buscava a reflexão das pessoas. Então, através das parábolas, Jesus buscava essa reflexão. Ele nunca chegou assim, olha, faz isso, isso. Não, ele contava uma história, que era uma parábola, que aquilo incentivava a pessoa a pensar.
os seus exemplos, eles eram sempre exemplos de amor, visando o aperfeiçoamento do homem como espírito. E Jesus também, né? Nessa mudança aí de, vamos perdoar, aquele momento que Jesus encarnou aqui na Terra, era um momento muito complicado. E ele também foi visto como os maus olhos, e tanto que foi crucificado, né? Fizeram de tudo para calar ele, né? Porque ele também era como se diz? Ele estava quebrando as regras, né? Era uma ameaça, quebrando umas regras ali, né? Então, tudo aquilo que quebra a regra, que faz a pessoa pensar, tira o poder do Estado, né? Que tira o poder de uns sobre grande multidão, grande rebanho. Tudo isso gera essa insegurança, né? E como é o espiritismo hoje. Então, assim, nós fomos evoluindo, nós espíritos fomos evoluindo, fomos passando por todos esses estágios de religião, até chegarmos no espiritismo, né, que é a terceira revelação, e que nos faz sempre pensar, que nos direciona à fé raciocinada. Porque a codificação foi feita acima de um raciocínio, de uma validação. Não é uma coisa imposta, né? É uma religião que nos faz pensar. Sim. Então é isso, acho que é uma das causas que foi muito combatida, né? Muito combatido o espiritismo. Hoje eu diria até menos, porque antigamente as pessoas tinham, acho que um preconceito até maior. Hoje, graças a Deus, com a evolução, né? Com a evolução do ser humano, que não estaciona, sempre tem um avanço, por menor que seja. Então, hoje existe menos preconceito, né? Mas teve uma época que foi um preconceito imenso. É isso, gente. É o que eu pesquiso, assim, que eu adoro. Muito bom, pesquisa, né? Fala das religiões, essas coisas antigas, bem profundo. Né? A gente estava lá, né, coisa, né? A gente estava então, lá, por gente. isso que é tão atraente. Sim. Dá para fazer um filme na cabeça, né? E essa cultura, legal. Ela está enraizada na gente. Muita coisa disso que nós passamos ainda está em nós. Nós estamos aos poucos despojando de tudo isso, né? Evoluindo, né? Mas eu achei legal, sabe, gente? Eu não sei se vocês concordam comigo, você vai vivendo esse método que nós adotamos hoje, de cada um falar uma determinada pergunta. Sabe o que eu achei legal? Que leva todos nós a estudar, né? Bem bacana. Porque quando um fala só, os outros ficam mais ouvindo, mas quando cada um tem uma pergunta, a gente tem que ir lá buscar. Você vê, sempre a gente está descobrindo. Eu achei legal. Não sei se vocês concordam em continuar isso. Cada um fala uma pergunta. Nossa, maravilhoso. Sim. Porque aí cada um vai, né? Cada um desenvolve todo. A gente acaba lendo todas as perguntas e acaba estudando. Eu queria fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber se algum jovem gostaria de fazer algum comentário. Jovem. Se eles entenderam, né? Se ficou alguma dúvida. Marcela. O Eduardo já fez o comentário dele no início, né? Mas se quiser, pode comentar. O Zac está aí também, entrou aí. O Zac fez esses dias uma introdução aí à psicologia. Ele vai estudar o ano que vem psicologia. Legal. Nossa, que maravilha. Legal. Sensacional. Muito bom. Não tenho nada a dizer, não. Tá certo, Não tem nada a dizer, não? Nada para completar aí pra gente? Não. Algum comentário? Não, eu gostei do tema de psicologia, para psicologia, esse negócio todo. Interessante, né? Você se identifica, né? Legal. Sim. Eu achei um dos temas mais difíceis hoje. Nossa, pelo amor de Deus. Foi mesmo. Foi a espiritualidade que ajudou, né? Que intuiu a gente, pra gente dividir. Eu sou uma pessoa só mesmo, né? Marcinha, quer comentar alguma coisa? Pesado, né? Olha. Sim. Bem pesado, Marcela, vai ficar pesado. Marcela, você entendeu? Ficou alguma dúvida?
Não fiquei com dúvida, não. Eu entendi. Que bom. É que é muito profundo, né? É um tema bem... Mas É que são vários se ficar temas, na dúvida, verdade, gente, né? se vocês, quando vocês... Difícil, esse é difícil, Sim. achei E quando a gente difícil. está falando, e quando a gente estiver falando, se vocês têm dúvida, pode parar, fala, ó, e não estou entendendo tal coisa, que é até legal, né, meninas? Sim. E o Edu? Eu acho que não tem mais o que complementar. Gostou da sua experiência, Tá Edu? tudo bem? Tudo deu? Sim, achei diferente, sei lá. Foi bom dar uma pesquisada. Já terminou o tema, não? Não, Não, vamos ainda terminar semana falta. que vem. Faltam, acho que 5 questões. 5 questões. Isso. Ela vai dividir de novo, né, Helena? Vou dividir. Isso. Então, beleza. Ai, Então, eu acho que show. Mas por essa hoje, dobradinha aí né, com a Hélida ficou legal, hein, Hélida? Nós duas. Mesmo artigo, hein? Ficou muito bom. show. Tá vendo? Que bom, Tudo que dá fomos no certo. mesmo Muito artigo. legal, muito Ficou perfeito, legal. gente. Ficou ótimo. Tá vendo a sintonia? Nossa, que maravilhoso, bom. maravilhoso. Mas é Tá verdade joia, mesmo. gente. Vamos. E quem vai fazer a prece final vai ser a Marilena ou é a Júlia? Ou é a Elida? Ou é Posso fazer, posso Pode fazer, fazer. Marilene? Tá bom. Então vamos lá. Vamos mutar aqui. Então, assim, queridos companheiros, vamos nesse momento fechando nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos até o mais alto e agradecendo a Deus, a Jesus, por essa maravilhosa oportunidade de estudo, de aprendizado, e que possamos, assim, Pai, ter passado o melhor de nós, que possamos, assim, ter aprendido, e que cada dia mais Deus nos dê força para aprender e, principalmente, para praticarmos aquilo que aprendemos. Que no nosso caminho, né, onde encontrarmos um irmão em necessidade, a gente consiga aplicar tudo aquilo que nós aprendemos, que nós estudamos, que no nosso dia a dia, Pai, é o que temos que fazer. Não adianta ficar só na teoria, a gente tem que colocar na prática. Vamos assim, aproveitando a oportunidade que Deus nos dá através da reencarnação, de estarmos aqui, de sermos instrumento, né, da espiritualidade, que possamos sempre ser úteis aos nossos semelhantes. Pai de infinita misericórdia, derrame sobre todo nós, sobre o nosso planeta, sobre a nossa casa, as tuas luzes, as tuas bênçãos, para que possamos assim, Pai, seguir na nossa jornada, para que possamos dia a dia nos transformar em seres melhor, em espíritos mais evoluídos, Pai, e que possamos assim, quando retornarmos para nossa pátria espiritual, estejamos melhores do que quando aqui chegamos. E assim, agradecido por essa noite maravilhosa, nós te pedimos, Pai, que se for da tua misericórdia, possamos estar aqui na próxima semana novamente, reunidos para mais uma noite de luz, para mais uma noite de estudo. Graças a Deus e que assim seja.